bom. Estudando muito? Estudando muito. Hoje nós viemos recomendar a vocês a 23ª edição do livro O Seminarista, de Bernardo Guimarães, que foi um autor do romantismo e nascido em 1825, e ele foi um dos pioneiros do regionalismo na nossa literatura. Ele documentou a realidade em sertões, onde foi professor e juiz. O livro é muito interessante porque passa um contexto histórico muito diferente do atual. Dá para perceber pelos modos, pela forma que o povo agia. Inclusive, o maior problema que desencadeia no livro é o autoritarismo familiar, ou seja, os pais colocam uma pressão muito grande sobre o filho, sobre o que ele quer ser no futuro, ou seja, ele não tem vocação para ser padre, mas os pais o obrigam a ir para o seminário, e isso causa um conflito muito grande no livro. No jeito que os jovens são tão livres hoje, será que se os pais mandassem para o seminário, você acha que eles vão? Realmente, hoje a gente tem uma liberdade muito maior, então acho que não. Não, né? Eu acho que a liberdade hoje não deixaria. Tá. Não tanto quanto essa época. Típica de uma sociedade patriarcal, né? Vocês acham que o autoritarismo abordado aqui hoje ainda é presente, influencia ainda a vida familiar? Tem, mas não tanto quanto antes, porque nessa época era muito presente, tanto que ele sofreu muito, e hoje, como a irmã falou, a liberdade é tão grande que eu acho que não tanto quanto naquela época. Esse capítulo 20 fala que eles foram banidos da fazenda do capitão Antunes. No caso seria a parte da família, a mãe de Margarida e ela, eu acredito, porque o filho deles, que foi mandado para o seminário, ele tinha se apaixonado pela Margarida, que é uma filha de um amigo dos pais de Eugênio. E aí, para não desenrolar essa paixão, os pais de Eugênio mandaram para o seminário. A gente também leu. Vocês A gente também também leu. Falando sobre Eugênio, um menino, e sobre sua família. Seu pai, seu Antunes, e sua esposa são donos de uma fazenda. E nessa fazenda tinha uma família agregada, no qual tinha uma menininha chamada Margarida, pelo qual Eugênio se apaixonou desde criança. Quando Eugênio completou 13 anos de idade, a família decidiu mandar ele para um seminário, porque a família era bastante religiosa e era muito importante para as famílias. As famílias eram bem vistas quando se tinha um filho que se tornava padre. Ele não tinha nenhuma vocação, mas desde criança ele brincava, fingindo que era padre. Então a família, conhecida como autoridade familiar, decidiu mandar ele sem vontade nenhuma. E lá ele conheceu muita gente, muitos meninos que também queriam se tornar padre. Porém, o amor pela Margarida nunca saiu. Ele sempre foi muito apaixonado por ela, e aí ele decidiu mandar cartas para ela. Só que aí o pessoal do seminário descobriu, e aí começou o inferno na vida dele. Dessa paixão, o pai descobriu e aí decidiu que ia acabar com tudo isso, porque isso impediu o filho dele de se tornar padre. Então, ele, junto com o povo do seminário, resolveram bolar um plano para acabar com o amor desse menino. Então, eles decidiram falar para Eugênio que a Margarida tinha se casado. O Eugênio, ao saber disso, ficou muito desapontado e chateado. Afinal de contas, o amor dele pela Margarida nunca tinha acabado. Mas uai, Nath, como que acontece? Como termina? O que aconteceu? Ele ficou muito desiludido. E aí, depois de tudo que aconteceu, ele ficou sabendo que a Margarida tinha se casado, ele aceita finalmente que a vocação dele era ser padre mesmo. Aí, depois de ter virado padre, ele voltou lá para a cidade natal dele e foi assistir uma doente. E a doente, na verdade, era a própria Margarida. E aí, depois de um tempo, ele foi assistir a primeira missa dele, e aí ele teve que encomendar um corpo. E aí ele descobriu que o corpo era da própria Margarida. Ele ficou sem chão, porque ver o amor da vida dele morta deixou ele desamparado. Então ele acabou enlouquecendo. De todos os romances de Bernardo Guimarães, O Seminarista é a sua melhor obra. Essa obra, que teve a sua primeira edição em 1872, pertence à escola literária do romantismo. E o romantismo foi um movimento artístico em que valorizava a subjetividade e a exaltação à natureza. E apesar do livro pertencer ao gênero romance romântico, ele traz uma analogia à segunda fase do romantismo, ou mal do século. Mas o que foi mal
do século? Mal do século foi uma época em que as obras eram fortemente influenciadas por tons trágicos, assim como no caso do Seminarista. Ah, já li muitos livros com os tons trágicos. O livro faz uma crítica, o autor critica o livro, né? Falando sobre o celibato religioso e que fala sobre os dogmas de uma cidadezinha, né? Que está ligado com os dogmas cristãos. Ele também vai tá criticando. Tem a parte que ele critica também, que é a família, né, que eles esbanjavam muita riqueza, eles tinham muita autoridade sobre isso. Então, tipo, essas são as críticas mais marcantes que eu acho que marcou muito mais o livro, entendeu? O tempo que o livro predomina é o tempo cronológico, embora ele faça retrospectivas no passado para contar as histórias dos personagens. O livro tem 6 personagens, né, sendo que o principal deles é o Eugênio, que é o protagonista. Ele que foi pro seminário e tal. Aí a amada dele é a Margarida. E tem o Luciano, né? Que o Luciano também é apaixonado pela Margarida, só que ela rejeita ele, né? Aí tem o pai do Eugênio, que é o Antunes. Que ele que manda o Eugênio pro seminário. E que ele é bem ganancioso. E tem a mãe, que eu esqueci. A mãe da Margarida? A mãe da Margarida. A mãe da Margarida é a Umbelina. Ela vivia de sua pequena bitácula à beira da estrada, vendendo aguardante e quintanas aos vidantes. Verdade, tinha esquecido dela. E também tem a mãe do Eugênio, né, a senhora Antunes. Ela era bem religiosa. Ela também sempre concordava com as decisões do marido, né? Ela meio que concordou em mandar o filho para o seminário, mas sim, com um pé atrás, porque é o filho, né? Não! Naquela época era uma forma de status muito grande ter um filho para o seminário, além de ser uma honra muito grande, né? Verdade, ela era muito religiosa e ela sempre concordava com o marido. Verdade. Ouvi, você sabia que esse livro aqui faz uma crítica ao celibato religioso? Ele também fala sobre a sociedade em que impunham os dogmas religiosos e falava também sobre a autoridade que a família impunha sobre os filhos e tal. O narrador conta história em terceira pessoa, o que faz que a narrativa corra fluente e natural, com o narrador onisciente que também se mostra observador quando ele comenta com o leitor em primeira pessoa os fatos que acontecem na história. O sacristão, para se dar começo à encomendação, tirou o lenço ao rosto da finada, o padre soltou o grito, roucou e sufocado, cambaleou e teria baqueado em terra, se não deparasse o braço que o sacristão lhe apresentava para escorar-se. A finada era Margarida. Bom, essa parte eu achei muito interessante porque a partir desse acontecimento, a história muda, o enredo da história muda completamente, porque o contexto da história, na verdade, fala do amor que Eugênio sentia pela Margarida e tudo mais, só que nesse trecho ela falece, então ele sofre um impacto muito grande e com isso ele, depois desse acontecimento, ele começa a ter delírios, fica louco, completamente louco. Então eu acho que depois dessa parte é muito importante por conta disso. E o livro é tão empolgante que ele é tão detalhado, tão empolgante que você, toda hora que você lê, você quer continuar lendo. Então ele continua, né? Você quer sempre saber o que continua, o que vai acontecer. Ao longo do texto, você percebe que contém algumas figuras de linguagem. E agora eu vou ler algumas para vocês perceberem que realmente tem. Eu te escutando, chorarei saudades. Nesse trecho contém a sinestesia, que é a mistura de sensações, que está presente quando se fala escutando, chorarei, a mistura de duas sensações. Eu vou ler uma outra.
e o sol se esconde atrás daquela ermida. Nesse trecho contém a prosopopeia, que é quando se dão características humanas a seres não humanos, que no caso é quando se fala que o sol se esconde, quando o sol se esconde. Por exemplo, o sol não pode se esconder, então é uma característica humana a um ser não humano. Na obra, a história transcorre em lugares abertos e fechados. Os recintos abertos, eles são o sítio, a natureza e o campo. Os lugares fechados são o seminário, a igreja, a casa de Eugênio e a casa de Margarida. A época que se passa a história é uma época bem distante. A gente se percebe isso pelos modos, pela obediência, pela ética e também porque no final a gente percebe que Eugênio não tinha opinião nenhuma, ele era recatado, mas ele acaba mudando toda a vida dele por causa dos pais.